Itararé Esportes. Apoio Casa Esporte. Sua emoção começa aqui. Souza bate o Lucena e lidera sozinho o Campeonato Paraibano de Futebol. Auto Esporte, CSP e Santa Cruz também vencem e seguem logo atrás na classificação. Campinense perde para a Cobra Coral em Pernambuco e encerra fase de testes na pré-temporada. E ainda, em semana de estreia, jogadores do 13 buscam aperfeiçoar formas física e tática no PV. Tricolor de Santa Rita ameaça lançar time amador no estadual após quebra de apoio da prefeitura. Uma conversa com o jornalista Anchieta Araújo sobre as expectativas das estreias de Galo, Raposa e Belo no Paraibano. Informação com opinião. Esse é o Itararé Esportes. Olá pessoal, boa noite. Vamos abrir a semana falando sobre o término da fase de testes do Campinense Clube, visando esse primeiro semestre de 2015, inclusive repleto de competições para a Raposa, que visitou o Santa Cruz em Santa Rita e conheceu sua primeira derrota nessa pré-temporada. A reportagem da TV Replay de Pernambuco. Agradou. As palavras não são em vão. A tarde pareceu até já começar com um astral diferente. Primeiro pela chegada de sangue novo. Atacante Anderson Aquino, ex-Sport. Todo jogador pensa em vir jogar, né? Eu quero estar jogando sempre. E também teve música, simbora se mexer. Tinha pra todo gosto. Frevo. Funk. Rapaz, e não é que o negócio funcionou? O volante Edson Cita mostrou que sabe balançar bem o corpo e ainda as redes. 1-0. Aí o negócio contagiou. A disputa foi grande para ver quem mais tinha aprendido a lição. No segundo tempo, Anderson Aquino provou que chegou chegando. Apresentado minutos antes do jogo, fez essa pintura, golaço. Mas não parou por aí não. Teve gente que sacou qual era o swing, sabe? Escolheu a coreografia certa para fechar o show. Palmas para ele. Williams Luz, 3-0. Se o Santa Cruz encontrou o ritmo certo, isso a gente só vai saber no próximo sábado, aqui mesmo, no Clássico contra o Sport. Agora, que o gingado mostrado neste domingo agradou, isso é certeza. Futebol hoje que a gente viu, o time realmente jogou direitinho. É inegável que houve uma evolução na nossa equipe, não do jogo de quinta para cá, mas do primeiro, acho que jogo treino para cá, né? Porque todo mundo quer mostrar que tá afinado pro pernambucano. E baseado na equipe do Sport, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma semana boa. Independente se a gente tem um dia menos de trabalho, eu acredito que a gente vai chegar inteiro, né, nesse jogo. Pois é, como a gente fala, né? Durante a pré-temporada, perder para o Santa Cruz em Recife, o Santa Cruz, que é time de Série B do Campeonato Brasileiro, é a coisa mais normal do mundo, Em outras situações também seria normal, porque, lógico, o investimento é maior, o nível do futebol, não dá para a gente comparar diretamente, até do próprio Campeonato Pernambucano com o Campeonato Paraibano, infelizmente. A análise é a mesma em relação a goleadas que venham contra times intermediários que também aqui estiveram. Pré-temporada é para soltar, é para se organizar, para ver a qualidade individual desse jogador, daquele outro atleta. E aí sim, no início do campeonato, que aí é outra competição, o jogador reage de outra forma, porque há cobrança, você não é, errei, depois eu conserto, porque aí vale ponto. Aí a situação é outra e aí sim, com certeza, o time começa a ter uma cara, e aí você passa a cobrar de uma forma diferente. E agora à tarde, lá no Renatão, a delegação rubro-negra se reapresentou, fez aquele trabalho regenerativo e nós fomos conversar com os atores principais desse espetáculo de ontem lá no Arruda. A equipe não teve bem, Acho que até os 20 minutos estava com encaixe bom de marcação.
Colocamos uma equipe bem ofensiva, jogando com 2 zagueiros e um volante, fazendo uma espécie de um terceiro zagueiro, num 3-4-3, né? E a equipe não estava bem adaptada, tinha feito um treino bom assim, e eu acho que a equipe sentiu. 2 jogadores que entraram, que são bons jogadores, não estavam no ritmo, talvez nos demais, que foi o caso do Paulinho, que vinha do DM, e o Sandrinho sentiram também o jogo. Mas importante é que a gente serve de lição, para ver que nossa equipe não está totalmente pronta ainda, né? Temos que trabalhar bastante. Foi um amistoso de muito proveitoso, porque foi na casa do adversário com a equipe de qualidade, né? Jogando lá no seu campo. Então, a gente vai tirar algumas conclusões, né? Para ver onde é que a gente errou. Pecamos muito no item de espaço de marcação. Na mudança de posicionamento do Santa Cruz, a gente demorou muito a mudar a nossa postura. E logo consertamos no segundo tempo. Primeiro tempo, tivemos também algumas oportunidades. No segundo tempo, quando a gente consertou, levou o gol logo cedo, com 2 minutos. Mas a equipe não fez um bom jogo. Se tratando de amistoso, né? É sempre bom a gente pegar uma equipe qualificada como o Santa, time de Série B. Então, a gente não sente a derrota por causa que ninguém quer perder, né? Mas a gente vai focar mais aí essa semana pra gente entrar na competição bem. Os próprios volantes nossos, além de estar com dificuldade na marcação, eles erraram passes, né? E jogando um pouco muito de lado e para trás, né? E não conseguimos encaixar nem o próprio contra-ataque, porque eles neutralizaram bem o forte nosso, que eram os contra-ataques rápidos, e não conseguimos encaixar, né? Por sinal, por incrível que pareça, só um contra-ataque vem sendo do nosso forte, a nossa arma, a velocidade e a saída rápida em contra-ataque. Certo? A gente tem trabalhado esquisito, que é a posse de bola. Talvez quando o Gabriel esteja no jogo, que é o jogador que tem uma posse de bola melhor, ele dá mais essa qualidade, né? O Sandrinho é um jogador que também tem uma boa posse de bola, mas não está no melhor de sua forma física ainda. A gente está, às vezes, até nos treinos, a gente conversa muito por conta disso, que a gente quer pegar a bola e quer toda hora ir dentro dos adversários, mas essa semana a gente vai corrigir para pegar a bola, cadenciar mais o jogo, porque se cadenciando mais o jogo, tocando mais a bola, a gente abre mais espaço dentro de campo. E isso faltou lá muito mais no segundo tempo lá contra o Santa. Mas essa semana aí a gente vai acertar isso para contra o CSP, a gente fazer um bom jogo, mostrar para a torcida que a gente tem como é que eu posso dizer, tem condição de ser campeão paraibano e de enfrentar o Bahia bem, Copa do Nordeste. E além disso, ainda o Grêmio pela frente, né, pela Copa do Brasil. Como eu disse, né, lógico que a gente torce que o resultado bom venha, né, o torcedor lembra de outros momentos, mas é outro nível, né, o que o Santa Cruz tem a apresentar e a cobrança que há em relação à postura do Santa Cruz para esse calendário de 2015 do que o Campinense ainda tem a apresentar, né? É outra questão, não é diminuindo nosso futebol, mas são outros momentos aí, momentos distintos, né, diferentes daqueles, né, que a gente viveu e viveu bem em 2008. Bem, quem também entrou em campo em mais um amistoso antes de estrear no estadual foi o Botafogo. No final de semana, o Belo recebeu o Alecrim do Rio Grande do Norte no estádio Almeidão e goleou os potiguares por 6-0. O atacante Rafael Oliveira, ex-13, marcou 3, enquanto Jonatas Belusso, Juninho e Hernandes marcaram um cada um. O Belo estreia no Campeonato Paraibano diante do Miramar, sábado agora, no estádio Almeida Filho, o Almeidão. Pois é, já no bairro do São José, o final de semana foi marcado por treinamentos. Assim como essa segunda-feira, os amistosos já terminaram para o Galo e agora a bola só volta a rolar em um jogo no PV quando for para valer. Menos de uma semana. Esse é o tempo que separa o 13 da sua estreia no Campeonato Paraibano, que acontece no próximo domingo, aqui mesmo no PV, diante do Santa Cruz de Santa Rita. Estamos muito fazendo esse preparo aí para essa competição e graças a Deus está chegando a hora.
E agora que é a hora boa de a gente mostrar nosso serviço, nosso trabalho, o professor vem passando para a gente aí e espero domingo a gente fazer um bom trabalho. Durante a pré-temporada, alguns amistosos pelo caminho e muito treino no dia a dia do time. Vão fazer só manutenção das valências físicas adquiridas durante esse período de preparação, 52 dias, praticamente vai dar até o jogo. E estamos satisfeitos, né, com o nosso trabalho, com o trabalho de todos da comissão, né, da direção, e agora só dar início ao pontapé inicial na competição. O atacante Conrado foi um dos últimos a se integrar ao elenco. Ele só participou de um jogo com a camisa alvinegra, mas para o jogador, a oportunidade foi aproveitada ao máximo. Se o professor dá 5 minutos de oportunidade, tem que aproveitar os 5 minutos. Então, fiz meu papel, o professor me deu a oportunidade e espero fazer muitos gols ainda pelo 13. Diferente de Conrado, o lateral esquerdo Maicon teve que intensificar a parte física e não teve a chance de participar dos amistosos da equipe. Mas espera que a partir de agora as coisas possam mudar, mesmo admitindo que ainda não estaria preparado para participar de 90 minutos de jogo. Estou buscando meu espaço, né? Tenho que treinar forte ainda não estou no meu ideal, mas eu creio que daqui uma semana, mais ou menos, 2 semanas, já estou no meu ideal. A partir de quarta-feira, o elenco diminui as atividades e os treinos vão acontecer apenas em um período. Tudo isso faz parte do cronograma da comissão técnica, visando o jogo de domingo. Agora a gente procura só fazer a manutenção, diminuir a carga, né? Agora descanso, alimentação e descanso, suplementação, né, para os atletas, para que eles possam, no domingo, render o esperado de todos, que é a vitória. E como a semana é de estreia, nada melhor do que terminar ela com os primeiros 3 pontos do ano. A gente tem que deixar uma boa impressão no primeiro jogo já, e esses 3 pontos será muito importante na competição. Pois é, terminar uma semana dita assim de preparação, já começando o outro no domingo com a estreia no estadual. Pequena pausa chegando, já vamos conversar com o desportista, o comentarista esportivo, multifunções, jornalista e editor de jornalismo aqui da TV Itararé, Anchieta Araújo, sobre esse início de campeonato, expectativas de 13, Campinense e Botafogo que ainda estreiam no Campeonato Paraibano. A gente já volta. Passado o intervalo, já voltamos para falar um pouco mais sobre esse campeonato paraibano, que já teve jogos aí de rodadas múltiplas, embora, né, tenhamos tido até então 2 finais de semana com jogos ainda sem 13, Campinense e Botafogo. Mas o Anchieta Araújo está justamente aqui para a gente falar um pouco sobre a expectativa das estreias dos 3 maiores, né, que entram em campo no final de semana, alguns já de olho aí com estreia também em Copa do Nordeste, no caso de Campinense e Botafogo, mas um campeonato que, por enquanto, nada muito a ser avaliado, né, Anchieta? Porque já era de se esperar que o Souza fizesse a sua parte com 2 jogos em casa, né, e vencer os 2. É verdade. Boa noite, Rovares. Abraço a todos. Na verdade, para muita gente, o campeonato começa no próximo fim de semana, né? Com os 3 grandes. Agora, é bom sempre lembrar que o campeonato paraibano, o Souza e o CSP não podem ser ignorados, né? E o Souza começou fazendo os pontos possíveis dentro de casa, apesar de que não ter facilidade para ganhar nenhum dos jogos, né? E o CSP, pelos amistosos que disputou, parece que vai ser aquele time de novo, enjoado, aquela história toda, né? Mas o mais, Rovares, a gente não sabe ainda, ninguém viu o Auto Sport jogar, teve dificuldade para vencer o Miramar, né? Isso. Vamos aguardar também, a gente tem que ver como é que vem os grandes, na verdade, porque quando a bola rola numa competição oficial é que a gente tem a ideia, né? Real mesmo. É o real, é quando a bola rola valendo pontos, né? O que a gente sabe é que o histórico, né, mais próximo, né, dos últimos campeonatos mostram que Souza e CSP sempre são aqueles que incomodam um pouco. O Auto Sport ainda bateu na trave o ano passado, contra o Campinense e tudo mais, né? E aí o Atlético de Cajazeiras, mesmo com toda a tradição, vem muito fragilizado economicamente. Esse ano a gente vê que é um time que teve grandes dificuldades para formar, acho que foi o último a iniciar a pré-temporada para esse campeonato paraibano. E esse Santa Cruz, que a gente vai falar um pouco também daqui a pouco sobre essa questão dessa fragilidade econômica. Mas... Eu acho que a surpresa interessante é o Lucena. O Lucena, era isso que eu ia falar. Né? O Lucena é um time que, pelo menos no papel, Anchieta, a gente pode dizer que é um time interessante, né? Um time que pode dar trabalho aí a esses times medianos que, na teoria, teriam essa última vaga entre os 4
né, para disputarem o quadrangular final, né? Pois é, um time com jogadores experientes, dirigido pelo Ramiro, que conhece o caminho das pedras aí, né? Então, o Lucena pode dar trabalho, realmente. É um Lucena que é de Lucena no nome, que jogava em João Pessoa e agora está em Campina, mas vai jogar contra o Botafogo lá na capital paraibana, né, durante esse campeonato paraibano. Vamos dar uma olhada então aí nos resultados que marcaram os jogos que a gente não pode dizer nem que são da segunda rodada, né, mas do segundo final de semana de jogos do estadual aqui na Paraíba. Então tá aí, pessoal, na rodada dupla lá no Almeidão, domingo, o Santa Cruz venceu o primeiro jogo aí contra o Atlético de Cajazeiras, 1-0, a primeira vitória do tricolor na competição. E o Alto Esporte também conheceu seus primeiros 3 pontos aí no Paraibano 2015, venceu apertado o Miramar por 2-1, também nessa rodada dupla o jogo aí, segundo jogo lá no Almeidão. E no Sertão do Estado, Souza teve uma certa dificuldade aí, pelo menos no placar, como a gente vê, vitória por uma diferença mínima, 2-1 contra o Lucena, jogando lá no Marizão. E a gente dá uma olhada rápida aí na classificação. Souza com 100% de aproveitamento, 6 pontos. O CSP também jogou apenas uma vez, tem 3. O Lucena também tem 3, só que com 2 jogos, assim como o Alto Esporte e Santa Cruz. Botafogo, Campinense e 13 ainda não estrearam, não tem nenhum jogo até agora. O Miramar tem apenas uma partida, não pontuou. E o Atlético jogou 2 vezes e perdeu as 2. Pois é, como a gente viu aí então o Souza fazendo os 6 pontos, né, jogando 2 jogos em casa, né, Alto Esporte que tinha perdido justamente para o Souza na primeira rodada agora vencendo, né, o CSP vencendo o seu primeiro jogo, o Miramar perdendo o primeiro jogo, o Lucena vendo do cara essa derrota, né, e o Santa Cruz conseguindo essa primeira vitória diante de um Atlético aí que realmente eu acho que, é lógico que é muito cedo, mas né, infelizmente é um time que não mostra digamos que é candidato que a cair, né? Digamos que a preço de hoje é candidato a cair. Então a gente pode dizer que é um Sertão muito fragilizado esse ano nesse campeonato, né? Porque só tem o Souza, né? E lamentar mais uma vez a ausência de Patos, né? Já sabia que ia ter a ausência de Patos, mas a gente tem que sempre dizer que faz falta. O Nacional de Patos faz falta. Patos, que é uma cidade que tem um dos melhores estádios aqui na Paraíba, né? Com certeza. Então é lamentar mais uma vez. E não teve mais Cruzeiro de Itaporanga, o Internacional Teixeira bem, não né? conseguiu, o Paraíba de Cajazeiras também não está nessa disputa, então é uma disputa com 2 times do Sertão, 2 aqui de Campina Grande com o Lucena sendo esse time itinerante aí, né? Em João Pessoa... É quase um campeonato do litoral, né? Eu tenho brincado assim que é João Pessoa contra o resto do mundo, né? Porque são 5, se o Lucena jogasse lá seriam 6. Mas um problema que ainda assola o nosso futebol é essa questão de estádios, né, Chieta? Porque o Estádio da Graça não tem recebido jogos, né? O Teixeirão não foi liberado, né? E aí é um problema duplo para o Santa Cruz, não ter o apoio da prefeitura, que não deve ter da forma que se esperava, e também essa questão de não jogar em casa realmente, né? Então tudo se centraliza no Almeidão. Temos 4 estádios para 10 times. Pois é, isso é muito complicado. E aí um estádio daquele também servindo para jogos como a rodada dupla de ontem, né? Que o público deve ter sido diminuto lá. Isso aí é complicado, mas é o nosso futebol, né? É o que a gente tem, né? É verdade. Esperar aí. Eu, sinceramente, eu espero um campeonato com nível melhor. De organização já começou desorganizado, pela própria tabela, né, Rovares? Eu espero que pelo menos tecnicamente tenhamos um campeonato melhor, porque os últimos foram lamentáveis, né? Que mostra exatamente a realidade do nosso futebol. Tomara que esse ano melhore, pelo menos tecnicamente. Essa questão até, eu acho que a gente pode ampliar um pouco o debate, essa questão de apoio municipal, né, financeiro público ao que é privado, porque o futebol, os clubes não são públicos, né? Mas a gente vê, por exemplo, o Lucena aí com um investimento praticamente individual, né, porque o Domício praticamente ele só não é treinador esse ano, mas na segunda divisão era treinador, presidente, praticamente quase entrava em campo, né? Mas a gente vê cidades como Cajazeiras com futebol fragilizado, né? Guarabira sem participar, Patos sem participar, entre outras várias aí que a gente pode citar que já estiveram figurando na primeira e também na segunda divisão do Campeonato Paraibano. Eu sou, não vou dizer totalmente contra, mas sou um que questiona um pouco esse dinheiro público que é aplicado no futebol sem contrapartida. Mas para algumas cidades até que deveria se entender um pouco mais por falta de formas de lazer, né? E parece que nem essas têm se interessado, né? É verdade. Eu acho que a cidade como Campinas e João Pessoa não tem que estar investindo dinheiro nos clubes, assim, investir por investir. Ao Deus dará, assim. Não, se você tem um projeto, o clube tem um projeto para dar retorno. Por exemplo, eu sempre vejo a questão da base como algo que realmente justifique isso aí. Isso. Né? Trabalhar com a gurizada. Que a gente não vê isso nos nossos clubes. Então, é algo que não tem essa... É uma parceria, tem que ser, né? Agora, no caso das pequenas cidades, como cidade como Cajazeiras, que realmente o Atlético
representa a cidade no campeonato estadual, Isso. eu acho que aí tem que ser repensado realmente. É verdade. E aí, o novo presidente, né, o Amadeu Rodrigues, à frente da federação, tem falado algumas vezes em entrevista, principalmente aos órgãos de imprensa da capital, embora ele se mostre uma pessoa até bem comunicativa e aberta, né, coisa que a gente não viu durante praticamente 20 anos. Né? Tivemos o presidente da Federação Paraibana na estreia do campeonato aqui em Campina, que já foi pelo menos diferente, né, para o que a gente está acostumado a ver. Mas ele tem dito que vai reconversar, né, com algumas cidades que têm essa tradição do futebol. Então, a expectativa de uma segunda divisão, quem sabe, né, que nos faça ter bons motivos para esperar uma primeira divisão do ano que vem um pouco mais forte. Quem sabe até repensando o número de clubes, repensando fórmula de disputa, né, Chieta? Incluindo outras regiões aqui do estado nessa competição. Pois é o que se espera, né? Eu acho que o que tem que fortalecer agora é essa segunda divisão. Isso. Se você quer realmente pensar a médio prazo, né? Exatamente. Eu acho que o projeto seria, porque essa segunda divisão nossa não existe, né, Rovares? E o caminho, até para o Nacional e o Sport voltarem, é a segunda divisão. Isso. Né? Então você tem que fortalecer essa segunda divisão. Isso é algo que é imediato. Você veja que os estados vizinhos aqui, como Pernambuco, Ceará, você tem até uma A3 hoje lá. Isso. Já com patrocínio, com uma situação de profissionalismo. Coisa que a gente está muito distante de ver aqui entre nós, né? Poxa, dá para dizer que a gente até é cobrado de alguma forma, mas a gente não foge, digamos, ao debate sobre o assunto. Hoje não há transmissão do Campeonato Paraibano por uma TV aberta. A TV Sport Interativo também parece não ter esse interesse todo, ou algo muito confuso. Né? Porque o campeonato já começou, né? Então já era para estar transmitido alguma coisa, se é que há esse interesse. Hoje não se transmite o Campeonato Paraibano porque o produto é fraco, ele é mal administrado, ou realmente as empresas veem outras formas realmente de arrecadação que não seja através de um campeonato de futebol? Acho que é um pouco de tudo, Rovares. É um pouco de tudo. Agora, a própria federação poderia intermediar esse contato com as empresas de comunicação, buscando as parcerias. Não necessariamente centralizando, né, em uma TV, lógico, né? Quem sabe centralizando. Lógico. Agora, o fato é que seria muito interessante que o campeonato fosse transmitido. É um produto importante, né? Agora, esse produto tem que ser valorizado e profissionalizado, e a federação acho que é um instrumento muito importante para começar. Tudo bem, o presidente assumiu agora, a gente nem pode cobrar tanto ainda esse ano, mas ele precisa já, como um todo, né? Já está na hora dele começar a planejar isso já pensando no próximo ano, né? De fazer campeonato realmente profissional e aí buscar, sim, a parceria das empresas de comunicação. A própria TV Itararé, a gente sabe que tem interesse. Agora, esse interesse tem que ser de mão dupla. Isso. E que seja parceria, que seja bom para todo mundo. É uma coisa profissional, né? É de esperar para ver. É interessante porque a federação ela não busca trabalhar o produto que é dela, né? Porque fica muito claro, vou dar um exemplo aqui, a Copa São Paulo de Juniores é um produto da Federação Paraibana, ou Federação Paulista de Futebol. Então, ela é quem vai negociar, vender os direitos, né, e trabalhar junto aos clubes. Aqui não, né? Se um clube tiver interesse e for atrás, não, peraí, tem que passar pela federação. Né? Então, na hora de receber, né, a federação é a mãe, né? Mas na hora de vender é a madrasta no mau sentido da palavra. Então, está na hora realmente de trabalhar o nosso campeonato como um bom produto que a gente sabe que sim, né, que vem a somar, né, Chieta? Aquela história de que transmissão tira torcedor do estádio. É só uma questão de repensar a forma de trabalhar isso aí. Isso não existe, não. Você vê uma decisão da Copa São Paulo de Júnior 36 transmitindo mil pessoas. Por mais de um canal aberto, canal fechado e o estádio lotado, 11 horas da manhã. Isso. Quer dizer, é muito da motivação, né? Que a TV, na verdade, ela ajuda a motivar, não tira ninguém do estádio, não. É o produto, é a maneira de como se conduz isso, de como se vende esse produto, é tudo isso, né? Justamente. Né? Essa motivação diária que a TV já faz através dos programas, digamos, jornalísticos, né? Mas que, com certeza, né? O desportista como todo, o cara está em Souza, hoje não tem futebol para ele ver. Ele vai ver o time dele jogando em João Pessoa. Se ele não vê o Souza, ele vai estar vendo o Flamengo, vai estar vendo, hoje em dia, o Barcelona. Pois é. Né? Essa fidelização do torcedor, principalmente aquele jovem. Né? Infelizmente, a gente vê que não há esse trabalho de fidelizar o torcedor jovem. E o torcedor mais velho, que é aquele que estava acostumado com os tempos áureos aqui do nosso futebol, o tempo bom, ele passa a ter um desgosto, um desinteresse, justamente por essa... Dá para dizer que o futebol, de certa forma, regrediu. Né? Porque se ele já chegou a ter transmissão e há 5 anos eu acho que não tem, né? Alguma coisa de errado aconteceu nesse meio de caminho. Né? Alguma coisa como você disse tudo aí, regredindo, que não dá para aceitar.
né? Enquanto outros estaduais são transmitidos, né, Cheta, ao vivo, Claro. né, por canais fechados, né? Campeonatos intermediários também não são só os grandes, né? O nosso aqui nem se cogita. Né? Campeonato sem premiação. Isso. Né? O campeonato que você não tem a parceria, aquela coisa do comercial presente, né? O parceiro ali que investe, que traz a premiação. Você não vê isso no Campeonato Paraibano e aí exatamente mostra o amadorismo também no sentido da federação, dos dirigentes dos clubes. Tudo isso, né? É um conjunto de envolvimento aí. Mancheta, nesse processo aí, muito se justifica o gol de placa, né, como sendo uma ferramenta para tentar atrair o torcedor ao campo de futebol. Né? O ingresso que custa R$10 é o que é repassado para os clubes. Não vou nem entrar no mérito se é muito ou se é pouco, porque para 13 Campinense e Botafogo, para mim é pouco. Mas para o Souza, para Atlético, é um preço que praticamente o que eles já trabalham no preço do ingresso lá no sertão do estado, não foge tanto à realidade. Como é que para você tem que ser tratado assim? Os iguais têm que ser tratados iguais? Até que ponto eles são iguais? Né? Porque até que ponto eles dão uma resposta e o governo do estado tem que se basear nisso ou não, em questão de massa, de torcida? Né? Isso aí, infelizmente, não houve esse processo de discussão. Né? Eu acho que tem que ser sempre muito bem discutido e não dá para tratar 13 Campinense e Botafogo, como Santa Cruz, Santa Rita, Atlético, Cajazeiras, não dá, Rovários, porque são situações, realidades bem diferentes. São clubes muito grandes, clubes de torcidas grandes, clubes de tradição, com nível de investimento muito maior, representam o Estado em competições nacionais e regionais. Quer dizer, não dá para você pensar por igual, não. Tem que tratar cada um como cada um. Agora, tem que ser tudo muito bem discutido e inclusive de forma clara, porque nem clara é essa situação, é uma coisa meio obscura, você não consegue entender bem como é que funciona isso na prática. Pois é decidido de uma hora para outra, digamos, da noite para o dia, e o que é decidido e discutido se volta atrás, que foi o que aconteceu em relação ao valor, né, de cada ingresso aí do projeto Gol de Placa. Cheta, obrigado aí, a gente vai ter muita oportunidade para falar mais para frente, aí, justamente com essas entradas de 13 Campinense e também do Botafogo no estadual, esperando que eles, né, elevem um pouco mais, como a gente espera realmente, o nível do nosso campeonato, embora o Botafogo, para mim, ele esteja anos-luz à frente dos dois aqui em Campinas. Né? E o Botafogo, vamos esperar o campeonato, porque o futebol sempre tem aquela história da surpresa, né? Mas o que está no papel aí, o Botafogo é muito superior a todo mundo, né? Mas vamos aguardar. Agora, Rovário, um prazer mais uma vez estar com todo mundo aqui, contigo e com todos os telespectadores aqui do Itararé Esportes. Sempre muito bom voltar ao programa. Obrigado pela oportunidade e, como você falou, em breve a gente vai voltar a falar sobre futebol, que é uma praia que eu gosto muito também. Com certeza, assunto não vai faltar, né? Principalmente como o Rancheta falou em praia, né? Pelo menos assim, o que gera de formação dos clubes lá de João Pessoa, realmente gera muito debate também, porque são a maioria, né? Praticamente a metade aí dos times que disputam o estadual. A gente faz mais uma pausa agora e já a gente vai falar sobre um que é de Santa Rita, mas joga em João Pessoa, o Santa Cruz, que pode deixar de disputar o Campeonato Paraibano, digamos, de forma profissional, até colocando um time amador para participar da competição. Os motivos você vai saber quando a gente voltar. Bem, agora, ele não é colunista social, não é noveleiro, pelo menos até onde eu sei, mas o Gustavo Carneiro participa ao vivo aqui do programa para falar sobre essa novela, mais uma novela envolvendo Santa Cruz e Santa Rita no estadual. Carneiro, começou com aquela questão de liberação do estado do Teixeirão, né, que o Santa Cruz poderia deixar a competição, até agora nada resolvido em relação a isso, o Santa Cruz tem jogado, mas tem novidades, né, vindas lá do litoral paraibano. Boa noite. Boa noite, Rovares. Boa noite a todos. Olha só, Rovares, um problema que a gente já está cansado de divulgar aqui, que é o problema financeiro. Desta vez, Rovares, o que acontece é o seguinte, o prefeito lá de Santa Rita, que é o Reginaldo Pereira, ele acabou vetando um projeto de lei, vetou de última hora, projeto de lei número 117/2014, no qual iria destinar um repasse de R$350 mil para a equipe do Santa Cruz, divididos em 5 parcelas de R$70 mil, então era um dinheiro aí que eles iriam usar para gastar durante esse campeonato paraibano. O prefeito disse que o projeto é legal, fomenta o esporte, só que a situação vivida hoje pela cidade é um momento de crise, estão aí devendo a fornecedores, pessoal da saúde, alguns empregados da saúde lá do município estão com salários atrasados, então, por enquanto, a prioridade seria resolver esses problemas do município. Isso aí acabou criando um atrito do prefeito com o presidente do Santa Cruz, que é o Júnior Veríssimo, que chegou a dizer para a imprensa de João Pessoa, alguns membros lá da imprensa da capital,
que o prefeito só iria liberar o dinheiro caso de cada parcela R$10.000 voltasse para o prefeito. Então são declarações fortes que precisam aí ser apuradas, e disse que se esse dinheiro não vier para o Santa Cruz, seria inviável manter a equipe durante o Campeonato Paraibano, teria que dispensar todo o elenco e fazer um time com jogadores da região, jogadores amadores, para pelo menos terminar esse Campeonato Paraibano. Eles disseram que na quarta-feira vão fazer uma mobilização lá em frente à prefeitura para ver se o prefeito pelo menos muda de ideia, Rovares. Tá ok, Carneiro, obrigado, né? Praticamente se cria um vínculo tipo jogador de futebol é funcionário da prefeitura, o que é ridículo, né? Mas esperar para ver mais uma novela que vem lá de Santa Rita, se é blefe ou não, mas palavras aí fortes, né? Que o prefeito teria pedido R$10.000 de cada parcela para poder liberar, né? Esse tipo de situação é complicado, porque a gente sabe que político no Brasil, a gente vê tudo, né, nesse meio, mas aí o presidente do Santa Cruz que se vire com as suas declarações. Nosso tempo já esgotado, só mandar um abraço aqui especial para o pessoal do Racha Leomi, meu amigo Maxwell, artilheiro lá no Racha. O nível deve estar mais ou menos, né? Mas tudo bem. Um abraço para a Nayara, para a Átila, também para o Lucas, para o Winston, para o Alisson, toda a turma do EJC de São Francisco, né? Da Cozinha 2013. O pessoal aí em casa, de pernas para o ar, e a gente aqui trabalhando. É bom o pessoal ir rezar um pouquinho e trabalhar mais, viu? O pessoal que está em casa. Brincadeiras à parte, um bom início de semana a todos e a gente volta amanhã. Tchau.